Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Peruca e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento de voo. O planejamento é fundamental no que tange a eficiência e principalmente quanto à segurança do voo, né? É importante ressaltar que cabe ao piloto em comando a segurança da operação da aeronave, não só da aeronave em si, mas também de todos os passageiros, todos os tripulantes que encontram-se a bordo desse voo. É interessante também ressaltar que o piloto ele tem que levar em consideração a operacionalidade dos auxílios à navegação que ele vai utilizar durante esse voo, as rotas que ele deverá utilizar, o perfil dessas rotas, também a operacionalidade dos aeródromos, quer dizer, se os aeródromos estão ou não operacionais, e também a parte meteorológica e também a parte de NOTAMs, né? Se existe algum NOTAM publicado alterando aí a estrutura e a configuração, não só das rotas, mas também dos aeródromos. E dentro da parte da segurança desse planejamento, uma parte que é fundamental é quanto ao cálculo da autonomia mínima necessária para realizar esse voo. A gente está acostumado aí no caso dos automóveis, né, a gente falar em autonomia e entender que a autonomia é a distância que eu consigo operar com uma certa quantidade de combustível. Na aviação, a gente entende por autonomia, na verdade, o tempo que a gente consegue voar com aquele combustível que a gente tem a bordo. E para isso, o piloto ele deverá calcular o combustível mínimo necessário para realizar todos os trajetos, todas as pernas aí dessa rota, até o destino, até a alternativa em alguns casos, e sobre o destino ou sobre a alternativa, dependendo da natureza da operação que está sendo realizada, ele deverá ter um combustível mínimo reserva para uma situação de emergência, né? Para que nós possamos aí manter o voo dentro das normas de segurança. Para isso, eu fiz aqui um conjunto um resumo sobre as normas que são estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, no que tange a autonomia mínima para as aeronaves civis. E essas normas elas são publicadas através de documentos chamados de RBACs, Regulamentação Brasileira de Aviação Civil. Existem 3 documentos diferentes para 3 tipos de operações diferentes. Nós temos o RBAC 91 para o caso aí da aviação geral. Existe o RBAC 121 para as companhias de transporte público regular, as companhias aéreas. E o RBAC 135 que regula a operação das companhias de transporte público não regular, né, os chamados táxis aéreos. E dentro de cada um desses RBACs existe a especificação de qual seria o combustível mínimo necessário para realizar os voos. Interessante também ressaltar que existe uma divisão quanto à operação de aeronaves e a operação de helicópteros. Existe também uma regulamentação específica para os voos visuais e uma regulamentação para os voos por instrumentos, voos IFR. E existe também uma regulamentação específica no caso de transporte público para voos nacionais, os chamados voos domésticos, e os voos internacionais, tá? Então vamos começar a ver aqui como é que essa regulamentação foi estabelecida? Então vamos lá, pessoal. Autonomia mínima de voo. Antes de iniciar um voo, o piloto em comando ele deve procurar conhecer todas as informações relativas à operação pretendida e cumprir a exigência relativa ao combustível mínimo. O combustível mínimo, quando traduzido em tempo de voo, é chamado de autonomia. Esse tempo ele é calculado com a velocidade aerodinâmica de cruzeiro da aeronave, a VA, né? Também chamada de TAS, e a distância medida na carta. Os órgãos ATS considerarão, a priori, que as condições verificadas e calculadas pelo piloto em comando atendem às exigências da regulamentação em vigor. A ANAC é a autoridade responsável por estabelecer os requisitos mínimos de combustível por meio dos RBACs para as aeronaves civis de asa fixa ou asa rotativa, em voo visual ou voo IFR, o voo por instrumentos. Mínimos requeridos para o voo visual de aeronaves civis. Os mínimos requeridos para o voo visual VFR irão variar quando se tratar de aeronaves de asa fixa, os aviões, ou de asa rotativa, os helicópteros. Então nós teremos
Aeronaves da aviação geral, reguladas segundo o RBAC 91, aviação geral. Nenhuma pessoa pode iniciar uma operação VFR em um avião ou helicóptero, a menos que, considerando o vento e as condições atmosféricas conhecidas, esse avião ou helicóptero tenha combustível suficiente para voar até o aeródromo de destino e, assumindo como consumo normal de combustível em cruzeiro, operações durante o dia, para aeronaves de asa fixa, voar da partida até o destino, mais 30 minutos de reserva para aeronaves de asa rotativa, da origem até o destino, mais 20 minutos de combustível reserva. Para o voo noturno, aeronaves de asa fixa, da origem ao destino, mais 45 minutos de reserva. Para aeronaves de asa rotativa, da origem até o destino, mais 20 minutos de reserva. Então essa é a regulamentação para a aviação geral, o voo visual. Bom, vamos ver agora os mínimos requeridos para o voo IFR de aeronaves civis. Requisitos de autonomia para voo IFR que requerem indicação de aeródromo de alternativa. Então todo voo por instrumentos a gente é obrigado a especificar no plano de voo um aeródromo de alternativa e deverá ser considerado, o combustível necessário para voar para esse aeródromo, juntamente com o combustível para voar para o nosso destino. Então teremos aviões com motores a reação em voos comerciais, regulados segundo o RBAC 121 ou o RBAC 135. A autonomia deve ser suficiente para voar até o aeródromo de destino indicado no plano de voo e lá executar uma aproximação com arremetida. Após isso, voar por um período de tempo igual a 10% do tempo necessário para voar do aeródromo de partida até o aeródromo de destino e nele pousar. Em seguida, voar para o aeródromo de alternativa mais distante indicado no plano de voo e nele pousar. Voar mais 30 minutos em velocidade de espera, chamada de máxima autonomia, estando a 1.500 pés acima da elevação do aeródromo de alternativa em condições de temperatura padrão. Então fica resumido aqui nesse gráfico. DEP até o destino, ou seja, 10% do combustível extra, calculado para realizar esse trecho do voo. Depois do destino, caso não seja possível pousar lá, ir para a alternativa mais distante, mais 30 minutos de reserva sobre a alternativa, estando aí a 1.500 pés de altura sobre o terreno. Aviões propelidos a hélice em voos comerciais, também regulados segundo o RBAC 121 ou 135. A autonomia mínima deverá ser suficiente para voar até o aeródromo de destino indicado no plano de voo. Após isso, voar até o aeródromo de alternativa mais distante indicado no plano de voo. Voar mais em todos os voos domésticos e em voos com aviões com capacidade para 30 ou menos passageiros, por um período de 45 minutos com consumo normal de cruzeiro. Ou, aqui nós temos origem até o destino até a alternativa e sobre a alternativa, então, uma reserva técnica aí de 45 minutos. Em todos os voos internacionais, olha que interessante, 30 minutos mais 15% do tempo total para voar com consumo normal de cruzeiro, do aeródromo de origem aos aeródromos de destino e de alternativa. Ou, uma outra opção, voar mais 90 minutos com consumo normal de cruzeiro, o que for menor. Então fica representado assim, da origem até o destino, do destino até a alternativa, com isso 15% extra de combustível sobressalente, mais a capacidade de voar por mais 30 minutos aí sobre o aeródromo de alternativa. Então essa é a regulamentação para os voos comerciais, no que tange às operações domésticas e os voos internacionais. Percebam que existe diferença na regulamentação, dependendo do tipo de operação. Então aqui nós temos a segunda opção, ou mais 1h30 de voo, sem a adoção aí dos 15%. Helicópteros com voos comerciais ou não.
regulados segundo o RBAC 91, 121 e 135. A autonomia deve ser suficiente para voar até o aeródromo de destino indicado no plano de voo. Após isso, voar até o aeródromo de alternativa mais distante indicado no plano de voo e voar por mais 30 minutos com velocidade normal de cruzeiro. Então ficou assim, ó. Origem até o aeródromo de destino, de lá para o aeródromo de alternativa e sob a alternativa ainda uma reserva de 30 minutos, para o caso aí de helicópteros, né, em voos comerciais ou não, lembrando que a operação aqui é IFR, tá? Aviões em voos não comerciais regulados segundo o RBAC 91, é nossa aviação geral. Então nós temos, a autonomia deve ser suficiente para voar até o aeródromo de destino indicado no plano de voo. Após isso, caso não seja possível pousar, né, no aeródromo de destino, voar até o aeródromo de alternativa mais distante indicado no plano de voo e, sob o aeródromo de alternativa, voar ainda mais 45 minutos com velocidade normal de cruzeiro. Então ficou assim, ó, da origem até o destino, do destino até a alternativa e na alternativa uma reserva técnica de 45 minutos, tá? Então vocês perceberam aí que, de acordo com o tipo de operação, existe uma regulamentação específica ditando as normas da maneira como o piloto deve proceder no caso do planejamento de voo, no que tange ao cálculo da autonomia mínima necessária. Então, o que nós temos aqui, pessoal, fica evidente que se o voo for conduzido segundo as regras, se o planejamento for feito de forma adequada, o voo, além de agradável, prazeroso, terminará numa feliz chegada no destino, né? Então, que isso possa ajudar a todos aqueles que estão estudando para serem pilotos, para aqueles que vão aí preparar-se para a prova da ANAC, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e possa tirar algumas dúvidas que eventualmente aí tenha ficado quanto ao cálculo da autonomia mínima, tá? Eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado.